Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a última parte desse capítulo para já acabar com ele de uma vez, tá? Então, página 103, capítulo 6, a gente vai falar hoje sobre os fungos. Aula passada falamos de protozoários, aula retrasada falamos de bactérias, tá? Então, para encerrar o assunto, que eu falei que a gente ia começar por esses três reinos nesse capítulo, hoje nós vamos falar do reino dos fungos, tá? No reino fungi. Então, primeira coisa, os fungos são também conhecidos como cogumelos, levedos ou bolores, tá? São esses exemplos que estão aí nas imagens. Eles são decompositores, vamos relembrar aí lá do ano passado a cadeia alimentar, que é aquele que decompõe todo o ser vivo, né? Devolve para o solo a matéria orgânica e os sais minerais. São seres heterótrofos, não fazem fotossíntese, eles adquirem o alimento deles na natureza. São seres eucariontes, como eu disse, a partir de protista, todo mundo é eucarionte, tá? E podem ser uni ou pluricelulares, tá bom? Então, eles vão poder ser uni ou pluricelulares. Então, aí a gente tem exemplos dos cogumelinhos, do bolor, que a gente vê aí na comida estragada, por exemplo, né? Como que os fungos se alimentam? Basicamente, os fungos se alimentam de duas formas. A primeira forma, que é a do apodrecimento do alimento, né, da decomposição do alimento. As hifas, que são os fungos, na sua forma aí unicelular ou microscópica, vão liberar enzimas digestivas nesse alimento, elas começam a quebrar as moléculas desse alimento, aí sim eles conseguem se alimentar dessas moléculas. Por isso que o alimento vai definhando, né? Ele vai diminuindo de tamanho, ele vai apodrecendo e vai ficando mais seco, porque elas vão literalmente comendo, tá? Você não tá apodrecendo o alimento e ele fica daquela mesma forma, elas estão se alimentando dele, tá bom? Por isso que ele vai diminuindo, tá? Porque elas vão liberando enzimas digestivas que vão quebrar as moléculas do alimento para que ela consiga se alimentar, eles consigam se alimentar. E a outra forma são alguns fungos que vivem associados a outros seres vivos, principalmente plantas, tá? Então, nós temos muitos fungos, principalmente, por exemplo, orquídea. Orquídea tem muito fungo na sua raiz, mas é uma associação. Os dois são beneficiados nessa relação. Eles estão decompondo a matéria orgânica que cai no solo, então a planta que precisa fazer fotossíntese já está ganhando matéria orgânica ali concentrada no ambiente dela. E ele também consegue pegar um pouco aí do que a planta produz, né? Da glicose pronta pela fotossíntese da planta, tá? Então, os dois se beneficiam. Então, os fungos podem se alimentar de duas formas, ou diretamente decompondo o seu próprio alimento, né, quebrando o seu próprio alimento, ou se associando a um outro ser vivo, fazendo aí uma troca, tá? Como eles se reproduzem? Eles podem se reproduzir também de três formas. Eles liberam aí o corpo de frutificação. Vejam aí na imagem, por favor. Nós temos as hifas embaixo. O corpo de frutificação é o que a gente enxerga, é aquele cogumelinho bonitinho que a gente vê, tá? Esse corpo de frutificação já é a parte reprodutiva dele, tá? Esse corpo de frutificação, ele libera esporos, que nada mais é do que fossem sementinhas. Esses esporos também, chegando no ambiente adequado, né, no ambiente bom para que eles possam se desenvolver, nascem outras hifas que vão posteriormente crescer novos corpos de frutificação e assim continuar o ciclo reprodutivo deles, tá? Ou através do brotamento, ou também chamada de gemulação, que simplesmente o indivíduo nasce um brotinho dele mesmo, né? Nós vimos isso já no começo do ano. Nele nasce um brotinho, esse brotinho se desloca e dá origem a um novo indivíduo, tá bom? Na alimentação, nossa alimentação humana, nós temos fungos próprios para o consumo, né? Aí um exemplo, o fungo, o shimeji, o shiitake, o champignon, que a gente come eles puros. E nós também temos fungos utilizados principalmente
para a confecção de bebidas, como vinho, cerveja e pães, tá? Os pães lá na parte da fermentação, bom? Do fermento. Para nossa saúde, os fungos, eles causam doenças. No caso, a gente tem principalmente a micose e o sapinho, são essas imagens aí, que são feridinhas, né? A micose, todo mundo já deve saber mais ou menos como funciona. Como que a gente se previne de um fungo desse? Higiene pessoal. O fungo, ele adora região úmida, quente e escura, tá? É onde ele mais se localiza. Se a gente for na natureza procurar cogumelos, a gente vai encontrar onde? Em locais muito úmidos, com bastante sombra, né? E quente. Então, se você manter o seu corpo, os locais onde pode acumular mais umidade, sequinhos, não vai ter esse problema. Então, entre os dedos do pé, os dedos da mão, axila, né? Todas as partes que a gente dobra, que pode ficar em umidade, são passíveis de a gente desenvolver algum fungo, tá? Não dormir de cabelo molhado, porque quando o cabelo molhado, o couro cabeludo molhado, no travesseiro aí durante horas da noite, pode também ter desenvolvimento de fungos, lembrando que os esporos dos fungos podem estar aí soltinhos no ar, tá? E alguns fungos, se a gente comer, podem ser tóxicos e levar à morte. Bom? Sobre a rinite, alguns de vocês devem ter rinite. A rinite alérgica, tá? No caso alérgica, ela é causada pelos esporos dos fungos que estão aí soltinhos no ar, juntos com a poeira da nossa casa. Então, como que a gente previne a rinite alérgica? Uma casa bem limpinha, sem poeira, sem objetos que acumulem poeira, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, porque aí esses esporos não vão ter onde ficar e eles não vão irritar nosso nariz e causar rinite, tá? Então, encerramos o capítulo assim. Agora, leiam o capítulo inteiro desse livro, é um capítulo longuinho, mas leia o capítulo todo e façam os exercícios todos na plataforma. Bom? De resto, é isso. Fiquem em casa, se cuidem. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Podem me chamar, tá? Um beijo e até a próxima.